11 horas e 32 minutos, é isso aí, programa Difusor Entrevista, Pastor Eduardo está com a gente aqui, Pastor Eduardo da Igreja Metodista Nova Jerusalém. Bom dia, pastor. Bom dia, amado Israel, a todos os ouvintes da Rádio Difusora, sempre um prazer poder estar aqui, participar desse momento, desse programa, e esperamos ter um tempo bom aí com todos. Pois é, vamos falar sobre Semana Santa, como que a Igreja Metodista Nova Jerusalém vive esse momento, Semana Santa chegando, quais as atividades são desenvolvidas e também sobre injustiças sociais. Vamos começar com a Semana Santa, pastor. Que atividades são desenvolvidas na Igreja Metodista Nova Jerusalém, que fica no bairro Santa Rita? Amado, a Semana Santa é uma data, né? Essa dita Semana Santa, na verdade faz parte do calendário cristão. Então as igrejas cristãs têm tem essa data como uma data referência, uma data de extrema importância dentro da consciência e da fé cristã. Né? Nós relembramos toda a entrega, todo o sacrifício de Jesus e posteriormente aqui nós podemos, se você me permitir, depois até falar um pouquinho do significado disso tudo, da origem e assim por diante, mas de forma específica, a nossa igreja, em comemoração a essa data, nós vamos realizar no domingo de Páscoa, né, o domingo do dia 20 de abril, não é isso? Isso. No domingo, dia 20, nós vamos realizar um culto, o nosso culto normal, só que vai ser um culto especial, né, voltado para toda essa lembrança e também trazendo uma mensagem especial ao redor de todo o significado que essa semana nos convida a pensar, de toda a entrega, a morte de Jesus, a ressurreição, o triunfo da vida sobre a morte. Então nós teremos um culto, teremos um musical, marcado com muitas atividades especiais nesse culto de domingo do dia 20, às 19 horas. Vai ser então um tempo de bênção, um musical, teremos música, dança, participação de crianças, adultos, com uma mensagem especial, uma mensagem de paz, uma mensagem de Deus para todos que estarão ali. Então, de antemão, eu quero convidar toda a cidade, toda a população são-joanense que puder estar conosco no dia 20, está convidado para participar desse culto em comemoração às atividades aí referentes, na verdade, a essa Semana Santa, né, em especial a Páscoa. Vamos falar a respeito do início, como surgiu. Então, quando dentro da nossa visão cristã, e em especial também protestante e metodista, amado, nós entendemos a Páscoa como algo que nos remete à Bíblia, né, a nos voltarmos para a palavra de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, a gente percebe a instituição da Páscoa. Ela foi instituída lá no Antigo Testamento, num momento, numa época onde o povo de Israel, o povo bíblico, o povo considerado o povo de Deus, eles estavam por um determinado tempo, por um determinado período, habitando no Egito. Era uma outra terra, uma terra estranha. E havia uma promessa de Deus de libertar aquele povo, né, do Egito e levá-los a uma terra prometida por Deus, o que nós conhecemos como terra prometida, uma terra que mana leite e mel, são expressões relativas a essa promessa de Deus. E Deus então havia prometido retirar aquele povo dali, e levantou para liderar o povo um homem chamado Moisés. E tirando o povo dali, conduziria eles a essa terra, a essa herança prometida por Deus. O fato é que sobre o Egito estava o reinado do faraó. E como o povo de Israel no Egito era como escravos, né? Naquele determinado momento estavam trabalhando muito, né? A pessoa que fazia a ponte entre o povo de Israel e o próprio Egito, lá atrás, no passado, já havia falecido, que era José do Egito. O povo de Israel se encontrava num momento, então, de podemos dizer quase que escravidão, de trabalho forçado, de construção de cidades. A Bíblia até relata que o povo de Israel foi responsável pela construção, edificação de cidades. Então Faraó, com o coração endurecido, não permitia que o povo saísse dali. Moisés então foi levantado por Deus para ir até ele, negociar essa saída. E com o coração duro, então, depois de muita negociação, como não havia avanço nessa história, Deus então intervém de uma forma muito especial e muito bonita. Deus intervém nessa história e ele permite que aconteça naquele contexto o que a Bíblia relata das 10 pragas.
E então, de 10 formas diferentes, de 10 expressões e manifestações diferentes, aconteceram situações muito difíceis para o povo do Egito. No período entre a 9ª praga e a 10ª, onde chegaria no final, Deus então dá uma ordem a todo o povo de Israel, residente ali no Egito. E a Bíblia relata detalhes dessa ordem, eu não vou me ater a isso. Eu estou resumindo a história. Que eles pudessem imolar um cordeiro, ou pegar um cordeiro. E Deus então dá toda uma ordem sobre aquele cordeiro, como seria um cordeiro sem defeitos. E todas as famílias de Israel, localizadas no Egito, deveriam então, depois de todo o preparo que a Bíblia relata que Deus orientou a eles, isso está lá em Êxodo, capítulo 12, no livro bíblico. Depois de todo aquele preparo, eles deveriam comer. E o sangue daquele animal, eles deveriam aspergir as suas portas. Durante aquela noite, iria se passar então o anjo da morte, vamos dizer assim, relatado, o que a Bíblia relata, era como se fosse aquilo que antecederia a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos do povo do Egito. Então a porta onde estivesse aspergido o sangue daquele cordeiro que Deus havia ordenado, ali, então saberia-se que vivia ou que residia uma família do povo de Deus, do povo de Israel. Aonde existia então o sangue aspergido, ali não existia morte. E a partir daquilo então foi-se instituído, aonde houve o livramento, através de um cordeiro sem defeito, que morreu no lugar de pessoas, proporcionado por Deus. Ali se instituiu o que nós chamamos então de Páscoa, essa libertação, essa passagem do povo do momento de escravidão, através de um cordeiro, para um momento de libertação, para um momento de uma terra prometida, para um momento de sair daquela escravidão. Ali nesse contexto bíblico então, relatado em Êxodo 12, se institui o que nós conhecemos como Páscoa. Ainda não a Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã vem com Jesus e nós podemos relatar sobre ela, mas vem então se instituir a Páscoa. Cá no Novo Testamento, quando nós entendemos a vida de Jesus, nós vamos perceber que essa história se repete. Na verdade, o próprio Jesus, e todo o significado da Páscoa cristã então está fundamentado nisso, porque o próprio Jesus, ele se faz esse Cordeiro Santo, esse Cordeiro sem mancha. Ele se entrega na cruz. E ao sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, agora já não mais com a necessidade de ser aspergido nas portas, de ser passado nas portas, mas o sangue de uma forma simbólica e espiritual, no coração de cada pessoa. E por isso, quando aceitamos Jesus, alcançamos isso. Através do sacrifício do inocente ou do Cordeiro Imaculado, nós também hoje conseguimos a nossa libertação. Não a libertação do Egito físico, mas a libertação do Egito no sentido espiritual. Através de Jesus nós somos livres de toda a escravidão do pecado, de toda a opressão maligna, de toda a escravidão dos vícios. Essa é a mensagem da Páscoa, é a mensagem de Jesus. A morte de um inocente para promover a libertação. Com um diferencial, não parou na morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, a vida triunfou sobre a morte, e isso dá todo o significado para a Páscoa cristã, a ressurreição e a vida, fazendo jus àquilo que o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. É mais ou menos nesse breve histórico, amado, nesse breve resumo, que nós, evangélicos, que a igreja cristã fundamenta a sua crença na Páscoa, e a partir disso, nós fazemos todas as nossas comemorações e as nossas realizações. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho com o pastor Eduardo, falando de injustiças sociais. O pastor Alfredo esteve com a gente aqui alguns dias atrás, falando sobre esse tema, mas vamos buscar um outro enfoque também, mas vamos lá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vamos tomar mais um delicioso café Santa Cecília. Agora são 11h42. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora.
Agora são 11h47. Daqui a pouquinho Israel Maltico vai trazer informação de uma criança que levou uma tesourada num colégio, né, Israel Maltico? Daqui a pouquinho você vai trazer essa notícia, né? Você vai trazer mais informações. Eu estou indo em busca dos detalhes. Pois é, e a informação que nos chegou que aconteceu no Caique. Foi no Caique? É isso? Não, pode falar, tem que falar. O povo já sabe, daqui a pouco comenta no Facebook e tudo. A informação que chegou foi essa. Então, você vai apurar para realmente saber se realmente é lá. Se não for, de falar assim, não foi no Caique. Tá certo, Montico? Tá certo. É assim que tem que ser. Mas vamos lá. A gente continua conversando aqui com o nosso amigo pastor Eduardo, da Igreja Metodista Nova Jerusalém, falando em Páscoa. Ô pastor, tem os símbolos da Páscoa também, né? O coelhinho, o ovo. Como é que a Igreja Metodista vê essa questão dos símbolos da Páscoa? Pois bem, amado, existem, né, os símbolos, os mais famosos aí talvez seja o chocolate, o coelhinho, os ovos de Páscoa. O coelho é um símbolo, né, de fertilidade, ele entra nesse contexto pascal como sendo um símbolo de fertilidade, também de esperança de uma vida nova. Da mesma forma que o ovo está relacionado também com essa nova vida, com a fertilidade, é símbolo de uma vida que surge repentinamente. O chocolate, marcado talvez como símbolo de doçura, de coisas que adoçam ou que alegram. São símbolos, então, que demonstram conceitos bacanas, talvez importantes, muito explorados pelo comércio, não é verdade? Então, para muita gente, Páscoa são só esses símbolos. Mas nós, enquanto igreja metodista, igreja cristã, nós não repugnamos esses símbolos, né? Nós não dizemos que são inexistentes os significados, mas nós não temos esses símbolos como nossos símbolos de Páscoa. Os nossos símbolos de Páscoa, os nossos símbolos pascais, são, lembramos da cruz de Cristo, que marca a cruz vazia, a ressurreição, né? Lembramos da coroa de espinho, que foi colocada sobre Jesus na cruz do Calvário, e outros símbolos que nos remetem à história do próprio Jesus. Então, nós, enquanto igreja cristã, igreja evangélica, igreja metodista, não temos como símbolo da nossa Páscoa o ovo ou o coelho. Isso não significa que nós agimos com repugnância diante desses símbolos, que nós não comemos chocolate, que nós somos pessoas extremas ou radicais. Não, eu como chocolate, não tenho problema nenhum quanto a isso. E não só como na Páscoa, como o ano todo, né? Se tiver ovo de Páscoa o ano todo, eu não sou nenhum amante assim de chocolate, como tem pessoas que gostam, né, excessivamente, mas não tenho problema nenhum de comer nem agora, nem durante o ano, né? O coelho, para mim, continua sendo um animalzinho criado por Deus, muito bonitinho, e que eu não tenho problema nem preconceito nenhum quanto a eles. Só que nós não usamos estes símbolos, né? Não fazemos destes símbolos a nossa Páscoa. A nossa Páscoa cristã tem como pano de fundo a Bíblia, desde o Antigo Testamento, como relatado há pouco, mas que nos remete a Jesus, né? Nosso símbolo é um símbolo de esperança, é lembrar da paixão de Cristo, toda entrega, uma prisão injusta, acusações injustas, toda zombaria, todo aquele momento de carregar a cruz, de ser condenado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades políticas, pessoas que não compreenderam a sua mensagem. Lembramos da traição de Judas, da negação de Pedro, da cruz do Calvário, dos pregos em suas mãos, da coroa de espinhos, do sangue derramado, mas sobretudo, lembramos do símbolo de amor dessa entrega, de um Jesus que morreu na cruz por nós. Esse sangue, como eu disse há pouco, para nós, a fé cristã, significa o sangue derramado para nos libertar de toda a escravidão, ou seja, em Jesus somos livres das drogas, livres dos homicídios, em Jesus somos livres de toda a opressão, de toda a possessão, em Jesus somos curados, em Jesus somos libertos, somos livres. Por isso, a nossa Páscoa, amado e queridos ouvintes da Rádio Difusora, tem como símbolo o próprio Jesus. Olha, aula particular com a professora Sonimara é um excelente reforço escolar para o seu filho. 9908-4825.
4825. Aulas particulares com a professora Sonimara, Rua São Bento, número 167, bairro Santa Terezinha. Um reforço escolar que o seu filho precisa, esse acompanhamento o ano todo. 9908-4825. Pastor Eduardo, falando em injustiças sociais, aproveitar que o nosso amigo Fernando de Les acabou de assumir a mesa de som, uma questão de injustiça social que a gente observa mais recentemente, a questão dos estádios, né, que estão sendo construídos e que já foram construídos para a Copa do Mundo no Brasil. Acabou com a geral, não existe mais a geral. O Fernando de Les poderia até complementar aqui essa informação. A geral não existe, geral é onde se pagava menos, mais barato, né? É verdade. Então, quer dizer, para você assistir a uma partida no estádio desse, tem que ter muito dinheiro. O valor do menor ingresso, quanto é, o Kibiu? Olha, Amado, mais ou menos, quanto? Bom dia você, o pastor Eduardo. Bom dia. Olha, por exemplo, a Copa do Mundo ainda, a maioria é um pacote, né? Você compra um pacote, compra mais barato. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui uma van de São João do Maracanã, e o ingresso mais barato foi R$90. É muito caro. R$90. Ô, pastor, o pobre não tem condição. E futebol é popular, é coisa do povão. E como é que o povão consegue bancar isso? Vai ter que assistir de casa mesmo, é difícil, tem que juntar dinheiro, deixa de comer para assistir jogo. É impressionante, Amado, eu tenho uma opinião sobre isso, porque a gente a nossa sociedade, o nosso Brasil está conseguindo transformar o nosso principal entretenimento, que ele é social e democrático e aberto, ele está se transformando em algo elitizado. Eu não tenho nada contra o futebol, pelo contrário, gosto muito, né? E até tento jogar um futebolzinho, falar em segunda-feira, passei uma vergonha lá no futebol que eu jogo, me deu uma cãibra aqui, viu? E eu fiquei um tempão lá com a cãibra, e os colegas lá me ajudaram, o Marco lá me ajudou, o Ayup, e uma turma lá me ajudou bastante. Mas eu não tenho nada contra o futebol, e acho que é um excelente entretenimento. Acho super bacana quando a nossa cidade se envolve com competições, né? O trabalho que o Marco Ayup faz aí com os meninadas daqui de São João, disputando o campeonato e alcançando sucesso. Nada contra pessoas em estádio. Eu já fui em estádio e sei da emoção que é ver o seu time de futebol, ir lá. Só que, infelizmente, o nosso Brasil, devido a tantas dificuldades, para não dizer roubalheiras também, elitizou-se. Então, hoje, a começar por esses estádios, a começar pela Copa do Mundo. Não sou contra a Copa, mas repenso muito a Copa no Brasil. Não pela questão do entretenimento, mas por isso, tudo que nós temos visto de roubos, de assalto aos cofres públicos, por exemplo, inaugurando estádios, arenas em estados que nem tem futebol, né? Nem isso que viu, em primeira divisão. Essa semana parece que teve um jogo da Copa do Brasil, não foi? Que foi realizado lá na Amazonas para inaugurar um estádio de times daqui do Sudeste. Não é isso? Quer dizer, para ver se dá público, para ver se inaugura a arena, qual o legado que essa Copa vai deixar, o que isso vai trazer de benefício. E para completar, para se construir esses estádios, alguém tem que ganhar, ou melhor, isso tem que dar um retorno. E o retorno eles querem nos ingressos, porque muitas vezes existem empresas de entretenimentos por trás promovendo esses jogos, não é verdade? E essa promoção exige um retorno. Então quem vai pagar, vai sobrar para quem vai para o estádio. Então você pensa bem, como é que um pai de família, um assalariado, que poderia ter o futebol como entretenimento, vai pagar R$90, talvez, isso nesse jogo agora, não é isso, Kibiu? Agora na Copa do Mundo, talvez vai saber quanto vai ser o ingresso, talvez num jogo do Brasil, por exemplo, o jogo da estreia no Itaquerão, que nem sabe quanto vai terminar. No mínimo uns R$200. No mínimo. No mínimo. Porque ontem foi Copa Libertadores, R$90, o custo é muito alto. Pois é. Agora, a Copa do Mundo, a verdade é o seguinte, né, pastor? O Amado também, os ouvintes, 30 dias. Ela vai conseguir, todos os estádios vão ficar cheios, né? Porque é 30 dias. Se fosse seguir igual aos outros campeonatos, a resposta está aí. O Carioca sem público, o Mineiro sem público, São Paulo sem público, porque ninguém aguenta pagar, o preço está muito caro. Ou seja... muita gente também que nós vamos dizer, economizando para assistir os jogos da Copa. Né? Inclusive da Copa aqui, Amado, nós temos aqui, tem uma reportagem, se você quiser, que a gente leva ao ar aqui, sobre Copa do Mundo. Olha, o custo da Copa diminui a empolgação dos brasileiros pelo evento. O alto custo. Já rolou? Já rodou, né? Realmente, pois é. Tem como, você acaba perdendo a empolgação mesmo. E isso, a questão da injustiça social, a injustiça que acontece. Reflete a injustiça e também a desigualdade, que é um outro problema que a gente precisa pensar.
Ou seja, por trás esse futebol elitizado, infelizmente, se ressalta as desigualdades. Ou seja, quem hoje vai aos estádios? Sem contar um outro problema social, que é a questão da segurança também. Então, é muito para se pensar, né? Nem todo mundo estava ouvindo naquele momento. Vamos colocar essa notícia a respeito da falta de empolgação do brasileiro com relação à Copa do Mundo no Brasil, justamente por conta dos altos valores empregados aí na construção dos estádios. Vamos lá, Fernando? Vamos ouvir aqui, Amado, só um instantinho. Faltando 2 minutos para o meio-dia, programa Difusor Entrevista. Vamos ouvir a matéria, então. Aeroportos e as empresas aéreas brasileiros lideram o ranking dos piores do mundo. É o que mostra um levantamento realizado pela Proteste, que avaliou o que o usuário pensa sobre os serviços em 150 aeroportos e 70 companhias aéreas. 9.000 pessoas relataram a experiência que tiveram com o setor aéreo em 2013 em países como o Brasil, Bélgica, Portugal, Espanha, França e Itália. O pior tempo médio de espera de bagagem foi registrado nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio, de 28 minutos. Além disso, não apresentaram salas de espera e restaurantes satisfatórios. Só saíram na frente de Bangkok, na Tailândia. O levantamento avaliou ainda a falta de acesso a carros, demora no trajeto até o portão de embarque, procedimentos de segurança e o tipo de orientação recebida pelo passageiro durante o check-in. Entre as classes econômicas das companhias aéreas analisadas estão Gol, TAM e Azul. A Gol é a que ficou com as piores notas. Fabiola Altran, Agência Rádio 2 de Notícias. Bem, tem alguma coisa a ver também essa questão dos aeroportos aí com a Copa do Mundo, porque vai haver uma complicação grande, né? Se não houver um investimento maior, se não houver uma logística melhor também, porque muitas pessoas virão ao Brasil para assistir aos jogos. Amado, e quando a gente ouve, você toca no assunto de desigualdade social, de injustiça social, isso é tão amplo, né? O futebol, o que Bill está nos auxiliando aqui, é um dos exemplos disso, talvez por ser considerado aí a paixão nacional, isso todo mundo consegue entender de uma forma melhor, mas eu costumo associar isso, eu posso falar com propriedade, como pastor e alguém que acredita nos ensinamentos bíblicos, que o grande problema que nós enfrentamos na sociedade, de uma forma geral, eu não estou aqui me referindo a município ou estado ou só ao Brasil, mas de uma forma geral, nós enfrentamos a cada dia, eu tenho falado muito sobre isso em outras oportunidades, a diminuição ou como as pessoas estão perdendo valores. A perda de valores exalta a injustiça. A perda de valores exalta a desigualdade. Essa perda de valores, as pessoas estão perdendo valores, com isso perdendo referências. As referências mundiais estão morrendo. Nelson Mandela morreu, e outros tantos que são referências estão morrendo. E uma nova geração de referência nem sempre está sendo criada, porque os valores que deveriam estar impregnados na sociedade estão sendo perdidos. Valores familiares, a cada dia que passa, a família está sendo deturpada por muitos, né? O valor do amor, da honestidade. Nós estamos chegando a um ponto hoje, amado, que ser honesto tem arrancado aplausos. E isso é uma incoerência, porque a honestidade não tem que arrancar aplauso. É mais que a nossa obrigação. Eu ter um caráter aprovado, eu ter uma integridade, eu ser alguém que as pessoas vão olhar para mim e vão ver, poxa, essa pessoa é íntegra. Isso não tem que arrancar aplauso, nem causar admiração. Isso deveria ser a nossa obrigação enquanto cidadãos. Só que a diminuição desses valores tem provocado tantos absurdos e resultado em desigualdade. Porque o problema, até chegar na desigualdade, antes se precede roubos, se precede injustiças e tantas outras coisas que são reflexo da diminuição de valores. Pastor, mas e aí aonde encontrar esses valores? Bom, talvez existem pessoas ou várias pessoas que poderiam dar essa dica. Eu, com propriedade, talvez eu posso e devo e quero sempre exaltar que esses valores para mim são valores bíblicos. Quando eu analiso a vida de Jesus, e sem aqui querer vender uma denominação, sem aqui querer tocar goela abaixo a religiosidade nas pessoas, mas quando eu olho a vida de Jesus, eu percebo valores que, se tivessem presentes hoje em nossa sociedade, essas injustiças sociais diminuiriam e, por que não dizer, acabariam. Pastor, mas o senhor acredita que isso pode acabar?
Alguém já me perguntou assim, será que isso acaba? Eu não sei, amado, se eu estou sendo muito utópico na minha resposta, mas eu acredito que pode. Porque eu acredito na solução, a solução é Jesus, e eu conheço Jesus. E Jesus está acessível a todos. A grande questão é que se nós não buscarmos esses valores, a vivência desses valores, reciprocidade, respeito, né? O trabalho e tantos outros valores, eu não estou dizendo de religião, estou dizendo de valores. A diminuição desses valores deturpa caráter, né? Deturpa tantas outras coisas. Quantos adolescentes, quantos jovens sem referência, e por não terem referência e não terem valores, caráter deturpados, invertido, não tem limite nenhum, sem né, limites, afundando em entorpecentes, em drogas, em roubos, em tantas coisas, em tantas coisas ruins que não promovem nada a vida. Eu acho que é tempo da gente poder, a nossa sociedade, eu tenho falado isso, e quero dizer aqui no ar, me permita, mas é tempo da gente acordar, e a gente levantar a bandeira dos valores. Não é só olhar para nosso umbigo, né? O sistema econômico que a gente vive do capitalismo inspira as pessoas a serem individualistas. Cada um querer para si, cada um trazer para si, cada um querer ser mais que o outro. Eu acho que está na hora da gente conseguir levantar a bandeira e nós, cada cidadão, em especial o são joanense, promovermos valores dignos de vida, que promovam vida. Valores como respeito, valores como amor, valores como esperança, como trabalho, como dignidade, como valorização da vida, né? Como coragem para denúncia dos maus tratos e tantas outras coisas. A perda de valores, para mim, é a principal causa de injustiça, de todas essas questões sociais que a gente vive falando, né? A gente vê essa diminuição de valores, amado, em Brasília, por exemplo, nos nossos políticos. Os nossos políticos deveriam ser nossas referências. Quem são nossas referências? Quem é a referência dos nossos jovens? E eu não sei até que ponto também a sociedade, de uma forma geral, está preocupada em ser referência. E eu estou aqui fazendo um apelo à sociedade para que nós, cada um de nós, a começar de mim, nos preocupemos em ser referência. Parar com aquele ditado absurdo que diz assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é um absurdo. A gente tem que ser, faço o que eu falo e faço o que eu faço, porque eu estou vivendo valores. Aonde estão esses valores? Eu conheço esses valores em Jesus. Né? Eu acho que isso diminuiria muito as injustiças e as desigualdades sociais. Tem participação por telefone, Luciano Falador, lá do bairro Três Marias. Alô, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Amaro. Boa tarde ao pastor Eduardo. Boa tarde. Estamos te ouvindo, Luciano. Não, está tranquilo. É porque eu estou escutando o programa aqui e queria dar assim, uns parabéns para o pastor Eduardo, né, sobre essa última fala aí relacionada a valores. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a partir do momento que cada um de nós passamos a cumprirmos os nossos desejos, né, fazermos as nossas coisas com honestidade, com tranquilidade e com respeito ao próximo, eu creio também que realmente a nossa cidade, a nossa cidade, ela tem muito o que melhorar. Então, rapaz, eu tenho uma preocupação muito grande, né, em relação aos valores morais, principalmente para os meus filhos, porque a gente é humilde, né, mas a gente que é pobre, financeiramente falando, a gente tem que procurar deixar bons exemplos para os nossos filhos, né? Porque eu penso assim, não adianta eu falar para o meu filho não fumar se eu fumo. Não adianta eu falar para o meu filho não beber se eu bebo. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que são pequenos gestos, né, pequenas atitudes, né, que a gente vamos aí uma cidade melhor, num país melhor. Então, eu de minha parte, todo dia quando eu acordo, eu oro a Deus, eu agradeço pelo trabalho que eu tenho, pelas nossas autoridades constituídas, né, que Deus ilumine aí, né, o nosso prefeito, os meus encarregados, enfim, os meus colegas de trabalho, né, para que eles possam, né, ter um bom dia e que através desse bom dia que eles tiverem, né, eles podem estar aí proporcionando um bom dia para todos nós cidadãos. Então, sempre quando eu ouço aí coisas ruins, né, relacionadas aí à nossa cidade, realmente eu me entristeço muito. Tá? E é basicamente isso, Amado. Desculpa aí estar interrompendo o programa aí, mas realmente eu gostaria de deixar esse meu testemunho aí e deixar um abraço aí para o pastor
Eduardo, para você, Amado, aí, que está sendo aí um diferencial na comunicação aqui de São João, um cara que conduz um programa polêmico, né, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira totalmente eficaz. Então é isso aí, Amado. Um bom dia para todos, boa tarde para todos. É isso aí, estou aqui no meu trabalho aqui, fazendo a minha parte aí. É isso aí. Bom dia, boa tarde e que Deus abençoe a todos. Você também, boa tarde para você, Luciano Falador. Obrigado pela participação, pela audiência. Luciano Falador, igual ele colocou, não é porque ele é uma pessoa humilde, financeiramente falando, pessoa pobre, vamos colocar assim, como todos nós também somos, que não vai dar limites, não vai dar valores morais para os seus filhos. Então, dando exemplo de que ele não vai falar para o seu filho para não fumar, sendo que ele está fumando, e não beber, sendo que ele bebe. Não é o caso dele, que não bebe nem fuma. Nosso amigo Luciano Falador. Muito bem, Luciano, abraço para você, de muita importância a participação. Luciano. Abraço, Luciano. Obrigado pelas palavras. Deus continue abençoando você e a sua família. Vamos fazer um intervalo comercial. São 12 horas e 8 minutos, meio-dia e 8. Você está ouvindo Difusor Entrevista. Vamos tomar um cafezinho, Santa Cecília, já voltamos com o Difusor Entrevista. Daqui a pouquinho o pastor Eduardo, não deixa de ser professor também, continua com a gente aqui. E estamos aguardando o Israel Maltic, vai trazer informações a respeito da criança, parece uma menina que levou tesourada no colégio. Daqui a pouquinho, Israel Maltic trazendo essa informação para a gente aqui. Meio-dia e 15 minutos, programa Difusor Entrevista, e agora a gente fala com Israel Maltic, trazendo informações. Alô, Israel. Boa tarde, Eduardo. Falando ao vivo. Direto do... Deve estar bem distante, porque está picotando, né? Oi, rapaz. Você está longe do veículo, Israel? Estou até próximo aqui ao veículo. Siga, por favor. Eu estou no pronto-socorro, trazendo maiores informações sobre o que a gente já tinha falado, sobre um acidente que teve no CAIC, né? E confirmado isso, só que ninguém está querendo passar maiores detalhes, a criança e a família também não estão mais aqui. Outras pessoas nos deram detalhe, que foi um desentendimento entre duas meninas, aproximadamente entre 10 a 12 anos, onde uma das meninas acertou o joelho da outra menina, causando um ferimento um pouco mais fundo, né? O pessoal brincou de falar que deixou um buraco. A avó da menina chegou aqui falando que tinha um buraco no joelho da menina. Mas não, é um ferimento mais fundo. A menina já foi medicada e já foi encaminhada para casa já, mas confirmado isso. Foi um desentendimento entre duas crianças dentro do colégio CAIC, e onde você vê não é acidente, não é nem brincadeira. Isso é uma briga já de crianças, onde a gente tem que buscar maiores informações e também instruir as mães como proceder com essas crianças, para não depois essa criança não virar um adolescente nervoso. Já pensou com criança já acertando o joelho da outra com uma tesoura? Isso aí já não é brincadeira, né, amado? Foi tesoura? É uma tesoura. A tesoura... geralmente os colégios orientam... tesoura sem ponta, né? Exatamente, a comprarem tesoura sem ponta, aquela ponta arredondada, né? Pois é, mas hoje em dia eu tô achando que nem assim está sendo amado. Tesourinha hoje, até aquelas tesouras mesmo que é usado em manicure, né? Eu já vi crianças usando isso na escola. E aquelas tesouras são mais perigosas, porque elas têm uma pontinha bem afiada, né? É uma questão também de quem está na sala de aula observar isso, né? O professor deveria observar isso aí, ver o que as crianças estão usando, se aquele material pode prejudicar, pode machucar, pode ferir o coleguinha, né? Eu falo, amado, a obrigação, a responsabilidade não é de só uma pessoa, para começar, né? Com os pais, né? Os pais, os professores, o diretor do colégio, e estende a pública, a administração pública, todo mundo é referente a não deixar isso acontecer. Tem que ter se o professor, por exemplo, está falando do professor, né? O professor dá uma passada entre os alunos, né, que ficam em fila assim
nas carteiras, né? Tá ali, vê o material, ó, tem uma tesoura ali que é perigosa. A gente tinha, eu já cheguei a ter, eu vou citar um caso, no meu tempo, o diretor Cássio Cunha, a professora chegou a passar para ele informação de um colega meu dentro de sala de aula que estava com estilete. Na época usava-se muito, mas ele não deixava, por exemplo, dentro de sala de aula. Ele foi dentro da sala e pediu, tomou o estilete e não devolveu enquanto os pais não foram lá, e os pais não foram, e com isso também deve ter ficado lá pelo polivalente. Assim, mas é a observação do professor e o cuidado também da diretoria, né, os responsáveis pelo colégio. Tem que cortar o mal pela raiz, né, Israel? A gente está preocupado, Amado, porque nesse último mês, nos últimos meses pelo menos, já não é o primeiro acidente, o primeiro caso que acontece no Colégio Caique, né? Não. Tivemos há uma semana atrás, encontraram uma arma dentro da mochila de uma adolescente. Isso, anterior a isso foi a pedrada que a menina levou nas imediações do Caique. Pois é, então a gente tem essa preocupação aí, qual é a situação que está acontecendo lá com o Caique. Tivemos informações também, Amado, o povo pode ter ficado um pouco alarmado em ver a ambulância do SAMU passando pelas ruas aqui do centro de São João, com a sirene ligada, mas é lógico que é alguma coisa grave, mas não tão alarmante. Foi uma senhora que passou mal em Carlos Alves, já foi medicada, já está tranquila aqui no pronto atendimento médico, mas só para esclarecer, porque chegou boato que foi acidente. Não teve acidente, foi uma senhora que passou mal lá no distrito de Carlos Alves. No mais, Amado, maiores informações eu vou continuar buscando aqui, saber o que foi, o que iniciou essa briga que teve dentro do colégio Caique, com duas crianças, uma acertando a outra no joelho da outra com uma tesoura. Eu vou procurar mais informações, a família já não está aqui, a criança já foi medicada, já foi para casa, quer dizer também que já está tranquilo também. E qualquer coisa eu entro novamente ao vivo das ruas de São João. Israel Maltic, das ruas de São João Pomuceno, do Pronto Atendimento Médico para a Rádio Difusora. É com você, Amado, e Fernando de Leles. Muito bem, olha, você quer que seus cabelos cresçam? Chegou Higienizante 17 Ervas. Ele faz maravilhas em cabelos danificados, impede que os cabelos quebrem, atua para que seus cabelos cresçam cada dia mais. Higienizante 17 Ervas, você terá orgulho de seus cabelos longos, macios e sedosos. E chegou o creme anti-inflamatório, o Creme Cobra. Creme Cobra é bom contra reumatismo, gota, dores nas juntas, bursite e outras. Creme Cobra, é só passar que a dor passa. E você encontra em São João Nepomuceno, somente na Drogaria Magistral. Drogaria Magistral, aqui no edifício número 1. Drogaria Magistral. É o nosso programa Difusor Entrevista. Mais um intervalo comercial, 12:21. Já voltamos daqui a pouquinho. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília. Muito bem, vai seguindo o programa Difusor Entrevista. Hoje estamos conversando aqui com o pastor Eduardo, da Igreja Metodista Nova Jerusalém. Tem participação por telefone, né, Fernando de Leles? Eduardo Abreu. Alô, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, amado. Fica à vontade, Eduardo. Boa tarde, pastor Eduardo, meu xará. Pastor, o senhor está falando em perda de valores. Aí o Amado disse que está acontecendo vários fatos na escola Caique. Amado, acontece em todas as escolas, só que tem que o Caique é uma escola mais visada, porque é a maior estrutura escolar de São João Pomuceno. Não, inclusive é maior e é melhor também. Muito Exatamente. Boa estrutura, sempre elogiada, com certeza. A gente elogia, porque a gente conhece a escola. E conhece as outras também. E um detalhe, Amado, o que falta aqui é o que o pastor acabou de falar há pouco, valores. É a perda de valores. O povo do nosso bairro aqui ainda não acordou para o valor que esse patrimônio tem para o nosso bairro. Entendeu? Porque o dia que acordar, ele vai ver que nós temos uma das maiores escolas da região, né, de São João, da região. Pois é, na porta de casa. É maravilhosa. Agora, o corpo docente dessa escola, por melhor que ele seja, se não tiver apoio de todo o bairro, de todos os pais, não vai adiantar, não vai conseguir não. Como que um pai deixa um revólver dentro de casa ao alcance de uma criança de 11 anos? Aí que está o problema, aí que tá o problema. Essa que vai levar esse revólver na sala de aula, ela com 11 anos de idade também não é tão inocente assim também não. Não, tá? já sabe o que está fazendo. Já sabe o que está fazendo. Agora esse pai é mais irresponsável que a criança. Porque largar para começar, a arma de fogo não devia nem ter. Na minha opinião, acho que não devia nem ter. Não sei se o pastor vai comungar comigo.
Arma de fogo não é coisa de Deus, não é. Apesar de muitas famílias ser sustentadas com a fabricação dessa desgraça, não devia nem existir. Agora, a situação da nossa escola aqui, está faltando muita coisa, principalmente a consciência de todos os pais. Uma outra coisa também que acontece que é interessante, as mochilas. O porteiro não pode, se tiver uma ordem para revistar, pelo menos olhar as mochilas dos alunos, não pode. Porque é invasão de privacidade por causa do ECA. Mas não é bem por aí. Eu acho que o que tem que você olhar mais é a segurança. São os valores, a integridade de cada aluno. Essa aula foi ferida exatamente por isso, por essas proteções que esses ECAs dão, que prejudica. Porque, igual se houvesse periodicamente uma revista aleatória de mochilas, talvez evitava esse tipo de coisa. Mas não pode. Não pode. Pois é, lembrando que dentro da mochila deve haver apenas material escolar, né, Eduardo? Mas acontece o seguinte, você sabe que a realidade não é essa. Sei. O Wilton acabou de falar, estilete. Mas já que no Kaique já aconteceu de aquela lâmina do apontador soldada numa caneta de bique com a alegação de fazer ponto em lápis. Aquilo é um estilete, é uma arma. Entendeu? São situações, o que eu queria falar, ligando essa situação de valores que o pastor falou, hoje em dia existe muita ligação de valores, inclusive as pessoas que tinham que incutir esses valores que estão em formação de personalidade. Eu vou citar o da minha igreja, que eu acompanho desde criança. Um alemão, teve até o bispo do luxo, ele arrecadando recursos da igreja em benefício próprio, vivendo como um nababo. Quer dizer, essa pessoa tinha que estar ensinando valores, ela simplesmente está pegando os valores, assim, cifrão, para viver no luxo e na opulência. Quer dizer, acho que o pastor está completo de razão. A nossa sociedade está perdendo os valores. E o dia que a gente acordar, talvez seja tarde demais. Eu acredito o seguinte, eu comungo com a utopia dele. Também acho que Jesus Cristo é o único caminho. A gente tem que aprender o seguinte, dar valor àquilo que a gente tem de valor. E a nossa escola aqui no bairro aqui é um dos maiores patrimônios de São João Nepomuceno. A gente tem que voltar os olhos para essa escola. Inclusive a administração pública também. Está demorando chegar nossas câmeras aqui para dar segurança. Vai começar curso noturno aqui. É um lugar perigoso essa região também aqui, porque ela é próxima à saída da cidade por 2 caminhos. Então acho que devia começar a verificar a segurança aqui. É o que eu tinha que colocar, Amado. Muito obrigado. Olha, acho que vão fazer uma crítica construtiva à escola Kaique sempre. Entendeu? Com certeza. Porque está acontecendo muito, mas está acontecendo muito também, não é por culpa da escola, não. Que a escola faz. Eu estou ali dentro trabalhando, lidando ali dentro, porque eu faço parte do colegiado enquanto pai de aluno. Inclusive falaram na rádio há poucos dias atrás aí, ele não faz porque ele é meio de perseguição, porque é pai de aluno. O que eu tiver de fazer e falar, independente de ser pai de aluno ou não, eu vou falar. Porque eu estou fazendo pelo bem e pela verdade. Eu não estou falando nada para destruir nada. Você me conhece, sabe muito bem como é que eu sou. Um abraço, companheiro. Ok, Eduardo. E só lembrando também que essas questões que vem acontecendo na Escola Kaique, a gente não tem prazer nenhum em divulgar isso aqui, não. Muito pelo contrário, a gente gostaria que as crianças estudassem, aprendessem, que não tivesse desavença nenhuma, que criança nenhuma levasse arma dentro da mochila, que não agredisse a coleguinha com uma tesoura, que não desse pedrada em ninguém. Isso que a gente gostaria. A gente não tem prazer nenhum em divulgar essas notícias aqui, não. Obrigado pela participação com a gente. Amado, Oi. Uma colocação. Eu queria colocar uma colocação que eu achei muito importante. Eu espero que aquela confusão que deu no Augusto Glória esse ano, só que o promotor, a justiça teve que intervir, eu espero que no ano que vem o zoneamento escolar seja aplicado de acordo com a LDB, que a lei seja cumprida à risca, porque só assim vai haver um nivelamento das escolas de São João. Cada bairro, cada zona de abrangência da escola vai atender aquela zona. Porque o Kaique é muito bom para atender creche. Porque
saem da creche, rapidinho vão lá pro Coronel, lá pra baixo da cidade, entendeu? Porque a valorização da nossa escola aqui é só o sabido, porque a escola o pessoal não dá valor, não. Eu tinha que colocar isso. Um abraço, companheiro. Ok, abraço, Eduardo. Pastor Eduardo, fica à vontade. Agora são 12h35, meio-dia e 35. Um abraço, Eduardo Abreu, obrigado pelas palavras aí. E eu quero só pontuar, o Amado também, e pegar carona na fala do Eduardo, que nós estávamos falando aqui de valorização, de desigualdade social, né? O tema que você estava conversando, e acabou que, coincidentemente, no meio dessa fala, apareceu essa notícia, né, do Kaique. Então foi uma coincidência. Eu quero só deixar claro para a população que eu tenho uma enorme admiração pelo Kaique. Desde a sua estrutura, que eu acho que é um patrimônio muito bacana para a nossa cidade, até os profissionais que ali trabalham, militam, a sua direção, os seus professores, professoras, funcionários da cozinha, que eu conheço de perto, porque de vez em quando fazemos alguns eventos lá e sempre somos tratados com o maior respeito, e vejo a luta e o empenho deles em promover uma educação, promover vida através do ensino. Também sei do esforço que um educador faz, né? Sou filho de educador, de educadora, e sei do salário ínfimo em comparação ao trabalho e à importância do trabalho. Então, eu quero reforçar aqui a minha admiração pelo Kaique e também dizer que o nosso argumento, quando nós estávamos falando de valores, não é referindo-se ao Kaique ou à escola Kaique, mas é a sociedade de uma forma geral, quando nós estávamos tratando a questão de desigualdade social, injustiça social, e eu estava dizendo que isso a nível nacional, né? nem a nível local, a nível nacional, local também, mas a nível nacional, eu acho que a saída para isso, né, como eu e Eduardo comungamos aqui, como ele citou, da ideia da utopia, né, que para muitos pode ser, mas para nós não, nós entendemos que a saída para a erradicação da desigualdade social, né, dessas injustiças sociais, é a valorização, ou melhor, o resgate dos valores, que nós entendemos que valores que promovam a vida. Então fica aqui a minha admiração pelo Kaique, e também sei que esse fato acontecido, como você relatou, é um fato isolado, que não compromete nada a integridade da escola. Fica a minha admiração, né? E também o apreço pelas palavras do Eduardo, e o reforço. Considero que toda injustiça, toda desigualdade seria erradicada se nós, a partir de agora, eu quero conclamar a nossa sociedade, independente de credo religioso, a levantarmos a bandeira dos valores e sermos referências, né? Sermos referências, sim, para as nossas escolas, ou para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as crianças, para os adolescentes. Concordo com o Eduardo, sou totalmente contra a arma de fogo. Em hipótese alguma, eu concordo de ter arma de fogo em casa. Acho que isso é um risco muito grande e um problema muito grande. Então, está na hora da gente acordar, né? Dizia-se muito, Amado, há pouco tempo atrás, e eu achei muito bacana, as manifestações no Brasil, né? E isso pegou no Brasil todo, as manifestações que falaram que partiram, depois não, mas usaram como tema lá aquela questão do aumento da passagem, né, nos grandes centros, e começou toda uma manifestação, até aqui em São João teve. E um ditado que tinha era: o gigante acordou, né? Como se o povo tivesse acordado. Eu gosto desse ditado, mas que isso possa ser uma realidade constante. Que o gigante que somos nós, enquanto povo, enquanto sociedade, possamos acordar no sentido de levantar a bandeira dos valores. E valores, para mim, cristãos. Valores que vão promover igualdade, que vão promover dignidade. E eu também poderia e posso dizer, na minha crença, valores de Jesus, que vão promover libertação, que vão promover cura, que vão promover famílias restauradas, vidas restauradas. Então fica aqui a minha consideração e um abraço ao Eduardo. Obrigado pelas palavras. Tem participação no telefone, Fernando? Amado, tem um cidadão aqui de Rio Novo, ele não quer se identificar, está reclamando, né, da violência lá em Rio Novo. Ele quer falar no ar? Quer falar no ar. Vamos conversar com ele. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, pode ficar à vontade. O que está acontecendo em Rio Novo? O Fernando acabou de falar contigo, eu não quero me identificar, não, mas aqui é o seguinte: a molecada, o pessoal, os menores, entendeu? Os vagabundos em si estão impondo lei, assim, tipo assim, você tem que fechar o comércio. A forma polícia aí tem que fechar o comércio mais cedo. 7 horas da noite, ontem tem um rapaz aqui já está puxando a porta, entendeu?
Antigamente ele ficava até 1h da manhã, com a porta aberta, 10 horas. Esses dias mesmo sofreu 2 assaltos seguidos. Depois logo em seguida sofreu 2 assaltos. De bobeira, entendeu? 2 carinhas chegaram e tal, assaltaram o cara. Entendeu? Então, quer dizer, o pessoal fica à mercê dos vagabundos, cara. Você não sabe, você fica no terreiro. Você não sabe o que pode acontecer contigo ou não, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o município poderia ver isso aí, né? Ou o próprio Estado dá um apoio para o município. Você não concorda comigo? Não, com certeza. Então é isso, cara. Então eu acho que você tem que ver isso, né? Porque, você já viu, né? A pessoa tem, sei lá, o município tem que ver o que pode ser feito, né? Para poder ajudar, né? Ou então, sei lá, né? Entendeu? Tem que ser feito uma coisa que, pelo menos, tocar esse pessoal aqui, né? Dar um jeito aí, pegar esse pessoal aí, bater as bocas aí, enfim, dá uma ajeitada nesse pessoal, entendeu qual é? Que de pegar, dar um jeito não, pronto, aí vai fazer alguma coisa. Que se você der um jeito não, você ajuda, mas você se lasca. Ao mesmo tempo que você ajuda, você se lasca. Isso. Você pensa que está te ajudando, você para de dar um tiro não, mas você te ajudou, mas você te lascou ao mesmo tempo, entendeu? Ok, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. 12h41, deu para entender a base do que ele queria colocar, a essência do que ele queria reclamar. E os comerciantes têm que fechar as portas do seu estabelecimento às 7h da noite, porque a partir daí já começa os jovens, com certeza, a gente já afirma isso aqui, que são usuários de crack e outras drogas, que já tocam o terror e assaltam, justamente para manter o vício. É realmente uma calamidade, é triste a situação. Vizinha cidade de Rio Novo, pequena cidade de Rio Novo, sofrendo com esse problema. Os comerciantes tendo que fechar suas portas, porque marginais menores de idade, jovens, né? Os menores, outros com certeza não, assaltando para manter essa desgraça desse vício aí de crack. É realmente uma tristeza. Pastor Eduardo, essa questão também não deixa de ser uma injustiça social, né, pastor? Então, amado, quando a gente ouve um relato desse, do companheiro lá de Rio Novo, e isso não é privilégio, se é que a gente podia dizer assim, né? De Rio Novo, isso está em todo lugar, já entra num outro problema também social, que é a questão de saúde pública, né? A questão das drogas. Existem muitas iniciativas, eu quero dizer aqui, porque às vezes a gente para muito para olhar e fala assim, a droga está aumentando, as pessoas estão usando, e isso é verdade, né? Infelizmente. Acaba quase fugindo ao controle. Mas é preciso a gente ressaltar também que existem muitas iniciativas de combate a isso, de prevenção, de ajuda, né? Existem pessoas estendendo a mão para quem quiser sair disso. Então, esse problema que o amigo de Rio Novo relatou é um problema de saúde pública no que diz respeito às drogas, mas também um problema de violência, que aí a gente não sabe, não está aqui, não pode julgar como é que é essa questão da violência lá e o trabalho. A gente sabe das corporações que previnem aí, que trabalham combatendo a violência, que é a seriedade da Polícia Militar e tantos outros. Então a gente não sabe, mas que existe esse problema não só em Rio Novo, mas em todo o Brasil, de ameaças, de riscos, de violência e do aumento excessivo das drogas. Isso é claro, isso é evidente. E isso, por ser evidente, muito triste. Né? Muito triste a gente ver pessoas boas. Eu quero dizer para a sociedade, porque às vezes a gente taxa as pessoas que usam drogas, as pessoas drogadas, os craqueiros, como são ditos, como todas as pessoas são pessoas ruins, pessoas más, mas por trás daquele vício existe um ser humano. Um ser humano digno de recuperação, que pode ser recuperado. Eu não estou com isso aqui isentando a responsabilidade deles em furtos, assaltos, tudo para sustentar o vício. Eu não estou dizendo isso, e não sou a favor disso, e nem a favor de passar a mão na cabeça. Mas eu acredito no ser humano, Kibil. Eu acredito no ser humano, amado. E a gente precisa olhar com isso na esperança de alguma forma, né, a gente poder enxergar que a grande maioria seja recuperada. Porque eu conheço muitos, amor. Quero dizer para você que está me ouvindo na difusora. Eu conheço muitas pessoas que dentro desse problema social e até de saúde pública também, questão das drogas, eu conheço muitos que através de um esforço deles mesmos, da ajuda de pessoas e também principalmente de Deus, saíram, estão limpos, recuperados e hoje são até ajudam. Eu lá na minha igreja mesmo, onde sou pastor, eu tenho exemplos vivos de pessoas
que largaram as drogas, que largaram o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, o crack, que largaram isso tudo para hoje viverem uma vida limpa, uma vida com a família restaurada. Então, isso não pode ser privilégio só de alguns. Eu acho que a oportunidade da recuperação é para todos, né? Então, diante do que o amigo de Rio Novo falou, são problemas que existem e também não dá mais para a gente também ficar só apontando isso. Eu acho que, a começar de nós, o que a gente pode fazer? Né? Pelo menos começar a pensar sobre o assunto, já é muito. Né? Vamos pensar, vamos tentar ajudar, vamos buscar Deus, vamos buscar os valores cristãos, vamos buscar o Senhor, o nosso Deus que pode ajudar. Algo a acrescentar, Fernando Leles? Amado, eu tenho conversado com muitas pessoas também aqui da nossa cidade sobre o crescimento, né, da violência e também principalmente do crack, né? É que alguns outros municípios aqui em Minas estão adotando aí o toque de recolher, 10 horas ninguém pode ficar na rua mais, né? E outros municípios adotando também 10 horas o comércio no geral, fechado. Né? Proibindo até a venda de bebida alcoólica, que colabora muito também né, com usuários aí de droga. Então, são algumas metas que estão realmente tendo casos com urgência devido ao crescimento da violência. Né? Rio Novo está aí, o cara reclamando, e realmente está... É lamentável, nós temos que procurar ajudar, mas está difícil, né? Muito difícil, muito. Quer dizer, 7 horas da noite tem que fechar esse estabelecimento. Quer dizer, começa a escurecer, tem que fechar. Que pô, nós estamos chegando, toque de recolher. Podemos ir para as ruas, daqui uns dias vamos chegar a isso, né? Do jeito que está, se nenhuma providência, uma providência for tomada, daqui a pouco você não vai poder sair do portão da sua casa. Verdade. Infelizmente está assim. Olha, novo Shake Diet Whey você encontra na drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz. É o produto desenvolvido para redução de peso por substituição parcial das refeições. Você pode substituir até 2 refeições por dia. Regimento de 14 porções, fonte de fibras, vitaminas e minerais. Drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça, número 120, diz que entrega 3261-3383. Lembrando que essa informação não tem a intenção de substituir cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições. Mais um intervalo comercial e já voltamos com o último bloco do nosso programa Difusor Entrevista. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília. É o nosso programa Difusor Entrevista que vai seguindo o último bloco, faltando 7 minutos para 1. Hoje recebendo o pastor Eduardo da Igreja Metodista Nova Jerusalém. Estamos falando aqui sobre injustiças sociais. O Brasil, pastor, o Brasil fica em 46º lugar, posição de número 46, em novo índice que mede a qualidade de vida. O índice avaliou progresso social em 132 países. O Brasil foi o melhor do BRICS, mas foi superado por outros países latinos. Vamos ler o texto aqui para a gente poder fazer um comentário aqui a respeito. Olha, o Brasil ficou em 46º lugar entre 132 países em um ranking que mediu o Índice de Progresso Social, o IPS, um novo indicador global que mede parâmetros como saúde, moradia, segurança pessoal, acesso à informação, saneamento, sustentabilidade, tolerância e acesso à educação. Fatores que compõem a qualidade de vida dos cidadãos. O Brasil somou 69,97 pontos na média geral, em uma escala de 0 a 100 pontos. O Brasil em 46º lugar, na frente do Brasil. Outros países latinos, olha só, Costa Rica, Uruguai, Chile, Panamá e Argentina. A Costa Rica 77,75%, Uruguai 77,51%. O Chile, país que agora vem sofrendo com terremotos, está com 76,3%. O Panamá, 72,58%, a Argentina, 70,59% e o Brasil, 69,97%. Esses países têm uma qualidade, a população tem uma qualidade de vida melhor que o Brasil, embora sejam países menos ricos economicamente que o Brasil, pastor. É uma pena, né, amado? Essa notícia nos entristece no sentido de, quando nós analisamos a nossa nação, nosso país, tão grande, tão rico, né?
riquezas naturais, de pessoas tão acolhedoras, de pessoas tão inteligentes, que sabem se relacionar, que demonstram uma alegria inconfundível, né, de beleza em comum. Então, isso entristece muito a gente, poder saber que o nosso país, que teria tudo para estar muito melhor pontuado nesse índice de desenvolvimento humano, muito melhor ranqueado aí, né, 46º, quer dizer, poderia ocupar uma posição muito melhor. Isso entristece. E a gente poderia discutir aqui, talvez, por vários motivos que levam a isso, mas eu acho que o que vale é a gente frisar a tristeza de poder ver um país tão bom, né, tão mal ranqueado. Mas, ao mesmo tempo, junto com a tristeza, a esperança, né, de poder ver no resgate de valores, já que temos falado tanto isso, né? Pode parecer redundante da minha parte, amado, repetitivo, mas quando eu falo em valores, por exemplo, quando você fala em honestidade, o que isso gera de qualidade de vida nas relações pessoais, com certeza melhoraria esse ranking, esse índice, né? O excesso da desonestidade, da falta de integridade, são valores básicos. Isso tudo contribui para uma diminuição na qualidade de vida, isso é óbvio, né? Porque a qualidade de vida, amado, ela não está relacionada só à minha vida pessoal. Para mim ter uma boa qualidade de vida, isso depende de relacionamentos, depende de onde eu estou, de onde eu vivo, com quem eu convivo, né? Os relacionamentos humanos. Então eu acredito que exaltar os valores cristãos e viver isso, com certeza diminuiria essa nossa tristeza de ver o Brasil não tão bem ranqueado assim. Pastor, obrigado pela participação com a gente aqui, obrigado por ter aceito o convite, e a gente aguarda a participação do senhor em outras ocasiões aqui no nosso programa Difusor Entrevista. Amado, eu quero agradecer pela oportunidade, Fernando, sempre bom revê-lo, e quero deixar nas minhas considerações finais, amado, a mensagem que eu creio, que eu vivo, que eu acredito e que eu prego. Contra o crack, contra a violência, contra as desigualdades, contra as injustiças e tudo aquilo que depõe contra a vida. Eu acredito em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, bem oportuno à semana que estamos falando também no início da Páscoa, da Semana Santa. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e isso não pode ser só um conceito, mas isso precisa ser algo real no coração de cada um que me ouve. Então que Jesus possa nascer no coração de cada um, estar vivo no coração de cada um de vocês que me ouve, para que os sonhos de vocês possam ressuscitar, que a esperança de uma sociedade melhor possa ressuscitar, porque para muitos isso já morreu, isso já acabou, quantas pessoas já não acreditam mais nisso, mas eu acredito que Jesus veio e Ele é o único, não existe outro, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é quem nos conduz a uma vida abundante, está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e por isso celebramos a Páscoa. O sangue de Jesus nos liberta de toda opressão, de todo pecado, de toda escravidão. Que Jesus abençoe você que me ouve, que o Espírito Santo de Deus esteja na tua casa, gerando vida, gerando alegria e despertando você a cada dia para conhecer esse Jesus de verdade, conhecer a Deus de fato, de verdade, não só como um conceito, não só como uma frase, não só como uma palavra, mas como um Deus que realmente quer fazer do teu coração casa dele, morada, habitação dele. Que Deus abençoe você, que Jesus inunde a sua vida cada dia de alegria. Fernando, que Deus abençoe a sua vida, amado, a você. Um abraço todo especial para todos os meus irmãos queridos lá da nossa igreja, Igreja Metodista Nova Jerusalém. E quero reforçar o convite. Primeiro, para você nos fazer uma visita, temos culto todas as terças-feiras, é um culto de oração, de intercessão, nós chamamos de Terça-feira da Vitória. Toda terça-feira às 19h30, lá na nossa igreja, Rua do Carmo, 386, no bairro Santa Rita. Todo domingo também, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical, um espaço de estudo da Bíblia, organizado em faixas etárias, estudo para crianças, para jovens, para adultos. E todo domingo, às 19 horas, aí não 19h30, 19 horas, o nosso culto de louvor, de adoração. Você que está aí é nosso convidado. Nós temos um trabalho de discipulado, de células espalhado pela cidade toda. Você que for lá nos visitar vai receber isso, vai poder saber onde tem um mais perto da sua casa. Então
faça-nos uma visita. E no dia 20 de abril, quando nós comemoraremos a Páscoa, celebraremos a Páscoa, uma programação toda especial, você é nosso convidado a estar ali louvando a Deus e sendo ministrado por Deus. Venha, faça-nos uma visita, Igreja Metodista Nova Jerusalém, Rua do Carmo, 386, no bairro Santa Rita. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Abraço, pastor Eduardo. Fernando de Leles, obrigado pela participação com a gente também, Fernando. Amado, abraço para você, para o pastor Eduardo e a todos os nossos ouvintes. Logo mais estarei a partir das 4 da tarde. Música para churrasco, né, Fernando? É isso aí. Daqui a pouquinho tem Vitor Guilherme com o seu show da tarde. Eu volto às 8 da noite, depois da Voz do Brasil, no programa Rancho Fundo. Grande abraço, excelente fim de semana para todos.